Olá, pecadores, pecadores em geral, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, o resto são puros endereços comerciais, pura lorota. Olha que você está indo no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, o canal que manda leite e mel, azeite, vinho e trigo, e os demais cereais e os demais víveres, suprimentos celestes. Canal fundamentado, que fundamenta você em valores, em coisas úteis. Sabe, aqui é coisa útil, aqui é um canal sério, aqui é para salvação, não é fofoca, aqui não é um canal que faz um vídeo hoje e daqui a uma semana, 2, 3 dias, já perdeu a validade o conteúdo. Não, aqui é um canal que é coisas de valor e de virtude. O conteúdo deste canal não perde validade, não é fofoca. É pedra preciosa, aqui é fundamentado no topázio, na safira, no ônix, nas pedras, nas virtudes celestes. Então aqui, o conteúdo que eu posto aqui não perde validade, porque é para salvação. Agora vem comigo aqui, se você quiser se salvar, reflete comigo aqui em questões muitíssimos importantes. Tropeçando na graça. O que é tropeçar na graça? O que é graça? Sabe o que é graça? Graça, sabe qual foi a graça que o Senhor Deus deu para você? Para quem é chamado nas águas do santo batismo, quem crê, sabe qual é a graça? O perdão é a graça. Ali foi a graça. Quando o Senhor Jesus veio na terra, ele foi a paz que ele fez a paz, ele é o mediador entre Deus e os homens. Quando Adão pecou, entrou em guerra o Criador com a criatura. Adão, a criatura, e o Senhor Deus, o Criador. Quando Adão e Eva pecaram, eles caíram, eles entraram em guerra com o Criador. Jesus Cristo veio e fez a paz entre os homens e o Criador. Então o Senhor Jesus é a paz. Então o perdão e a misericórdia que Deus teve, essa é a graça. A graça é o perdão e a misericórdia. Essa é a graça. Mas você não está salvo só porque fica por aí chamando de meu Jesus Cristinho. É meu Cristinho lindo, é meu Jesus lindinho, maravilhoso. É Jesus Cristinho. E aí fica se escorando no Efésios 2:8-9. Não, meu filho, o Senhor Deus, ele teve misericórdia de ti e enviou o Senhor Jesus para fazer a paz entre você e ele. Mas você precisa de quê? Para salvação. Porque existe muita salvação. Você pode ser salvo de uma dívida, você pode ser salvo de alguma perrengue da vida, dessas coisas. A Bíblia se refere a muitas salvações. Salvo de uma dívida, salvo de alguma doença, o leproso lá foi salvo da lepra, o outro lá foi salvo da espada, o outro lá foi salvo de alguma coisa. Mas a salvação eterna, a vida eterna, essa você precisa, não pense que está garantido não, meu filho. Se você vê alguém falando isso, sai fora desse cara que ele é mercador, ele é picareta. Lucas, e todo homem emprega força para entrar nele. Você precisa empregar força, vontade, trabalho, dedicação, militância para entrar no reino dos céus. Não pense que meu Jesus Cristinho já botou você no céu, não. Isso é conversa de picareta vagabundo, rapaz. Gente que não entende nada, gente que é ignorante, que fala isso.
Gente que é persuadida a falar isso e gente picareta que está vendendo o evangelho. Ele está vendendo o evangelho dizendo que o ouvinte dele, que o inscrito dele, que o cliente dele, que ele está sempre vendendo alguma coisa, que o cliente dele está salvo. É mentira do picareta, porque quase ninguém está salvo. Ó, você vem aqui, deixa eu abrir aqui na Bíblia, você vem aqui, Lucas 16:16 fala de usar força para entrar, empregar força. Você tem a paz, você tem a graça, você teve a graça. Quando você creu no Senhor Jesus, você teve a graça. Mas você não teve a salvação. A salvação é preciso empregar força. Lê aqui, rapaz, em Timóteo, tem vergonha na cara, rapaz. Desde vagabundagem, lê aqui. Então, ó, Lucas menciona o mesmo fundamento de que requer esforço intenso para você entrar no reino dos céus. O versículo: a lei e os profetas vigoraram até João. E desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem emprega a força para entrar nele. Você tem que empregar a força. Esse versículo tem como fundamento, interprete bem a coisa, para você não sair falando besteira, ou para você não ser enganado por um picareta. Por um milhão de picareta. Essa passagem, assim como de Mateus 11:12, reforça, fundamenta você. A busca pelo reino de Deus demanda determinação, esforço e um zelo ativo de entrar em ação. Você está em atividade. Não faz que nem preguiçoso. E aqui está dizendo que para você entrar no reino dos céus é um processo, meu filho. É uma jornada. Esse processo aqui só termina quando você morre. É um processo aqui, sabe, algo que envolve dedicação, requer trabalho, esforço, dedicação e persistência. O reino dos céus é tomada à força. Você precisa cumprir, você precisa fazer coisas para você entrar no reino do céu. Essa interpretação, essa visão, esse fundamento que o cavaleiro aqui passa para você, é para você refletir na importância de você entender plenamente como a fé e a vida espiritual enfrentamos desafios, resistências com vigor e convicção. Você tem que resistir, você tem que lutar, você tem que praticar, você tem que militar, sabe? Como falou o apóstolo Paulo, que eu vou ler já já aqui para você. Então cuidado com essa conversa vagabunda, porque qual é a interpretação verdadeira de Efésios 2:8-9? É que quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, vou passar aqui a interpretação verdadeira do Efésios 2:8-9. Quando Adão e Eva pecaram, eles entraram em guerra com o Criador. Aí, para fazer aquela paz, aí não era obras de Adão e Eva depois que faria a paz com Deus. A paz com Deus só era feita através do Senhor Jesus. Então ali, por obras, ninguém se salvaria. É essa a interpretação de Efésios 8:9. Para fazer aquela paz, só o Senhor Jesus podia fazer aquela paz. Então, Adão e Eva depois não poderia fazer aquela paz, porque aquela paz era só com sangue. Então, por obras, ninguém se salvaria. É essa a interpretação de Efésios 2:8-9. Não que você está salvinho não, mané. Sabe? Então, obras não ia fazer aquela paz com Deus. Era preciso o Senhor Jesus para fazer aquela paz com Deus, para se reconciliar. Agora, meu filho, uma vez você tendo essa graça, que é o quê? Que é o perdão e a misericórdia, que o Senhor Jesus fez, a reconciliação, você precisa, não é que você está salvo não, ignorante, ou estúpido. Você precisa empregar força para entrar no reino dos céus. Entendeu aqui a visão? Esforço, trabalho, força para entrar. Você quando precisa, assim como quando o apóstolo Paulo usou lá
O exemplo de um atleta que na Grécia Antiga foi criada a Olimpíada lá. A maratona, as Olimpíadas foram criadas na cidade de Olímpia, lá na Grécia. Então, e lá já tinha a maratona. A maratona foi criada que um cara que correu de um exército, de um campo, do campo militar. A maratona, como foi criada? Ela foi criada assim, que um soldado grego, ele saiu correndo para entregar notícias lá no acampamento do exército e saiu correndo, chegou lá, morreu. Mas ele tinha que dar informação. Aí foi criada a maratona. E aí Paulo usou o exemplo de um atleta de Cristo para se referir a ele. Então um atleta, ele precisa de quê? Ele precisa para ter alto desempenho, treinamento, ele precisa se esforçar, ele precisa de fazer vários exercícios, vários procedimentos para chegar a atleta. Para chegar à salvação, a mesma coisa. Sabe? É assim. E aí, quem faz carreira de educação, quem faz empreendedorismo, quem faz vários trabalhos. E aqui, na guerra, que nós somos uma guerra, nós estamos numa guerra, é uma guerra espiritual. Sabe? Na guerra, a força, o trabalho, o esforço são essenciais, fundamentais para a sobrevivência e a vitória. Sabe? Você já viu um soldado bem treinado, um exército bem treinado, ele vence. Bem equipado, bem alimentado, bem fortificado. Sabe? Ele vence. Sabe? Então nós estamos numa guerra. Aí o treinamento militar, os soldados passam por um treinamento rigoroso que exige força física, eles aprendem táticas de combate, sobrevivência, tática de atacar, tática de recuar, montar armadilha, montar, sabe, várias coisas. Resistência, sobrevivência, no campo de batalha, hora de ficar quieto, hora de atacar, hora de recuar, que não é covardia, ter prudência para atacar. Ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter táticas. Sabe? E isso, um soldado para vencer a guerra. Não é assim de qualquer jeito. Ele está no campo de combate, do jeito que está, passando fome, passando sede, às vezes tem que ficar quietinho para não ser visto pelo inimigo. Tem várias táticas de combate, sabe? Lá não tem feijoada, lá não tem café da manhã, almoço, janta, tudo certinho, tudo bonitinho, mesinha posta, blá 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 blá. Não, meu filho, lá a situação é precária, sabe? Lá é chuva, sabe? Ali é matar ou sobreviver, né? Naquele campo de combate. É um militante. Na fé, é a militância da fé. Sabe? Paulo usou esses exemplos militares para você vencer. Preparação, meu filho, para enfrentar situações. Preparação para enfrentar situações. É a preparação. Aqui é a preparação de Deus. Aqui você está instruído. Instruído pelo conhecimento, admoestado, advertido, alertado, orientado, treinado, iluminado, sabe? Para você passar pelas coisas da vida. Aqui que está lá no Eclesiastes, hora de você saber falar, você saber ouvir, tempo de ficar calado, tempo de falar, você ser prudente, você ter força, resistência, esforço, sabe? Os combates da vida, tanto combates espirituais, combates intelectuais, saber viver na vida, rapaz. A Bíblia ensina isso. Instrui você a isso, a saber viver na vida. Se liga aqui no canal do Cavaleiro. Você tem treinamento militar, isso, estratégia e planejamento. A guerra não é apenas sobre força bruta, envolve também um planejamento estratégico meticuloso. E aqui no caso, você combater contra o inimigo, saber quando o inimigo está te enfrentando, saber como fazer, sabe? Que o inimigo é astuto, sabe?
E o inimigo pode estar dentro da sua casa, sem ele saber que está sendo seu inimigo. Generais e comandantes trabalham incansavelmente para desenvolver gente que já passou pela situação e aí vai instruindo os que estão chegando agora. Tudo isso, rapaz. Ó, resiliência moral, manter a moral alta e a resiliência é vital em tempos de guerra. Soldados e civis precisam de força emocional, logística, suprimentos. Tá? Você precisa ter logística, precisa ter suprimentos, reconstrução pós-guerra. E aí você vem aqui em Paulo, por isso que Paulo cita, quando escreveu as cartas, naquele tempo, era tempo de guerra, muitas guerras naquele tempo. E Paulo viu tudo isso. E aí você vem aqui em 2 Timóteo 2:3-4, Paulo escreve: suporte comigo sofrimentos como bom soldado de Cristo. Paulo estava sofrendo aquela passagem que ele estava sofrendo, e aí ele falou para os outros também, se estivesse sofrendo ou quando sofresse, suporte comigo sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida. Ou seja, Paulo estava combatendo e aí deu conselho para, olha, se você está sofrendo isso, eu já passei isso, eu sei como é que isso aqui, então não se embarace com o negócio dessa vida, sabe? Ou seja, entrar em dívida e etc, etc. E Paulo estava aconselhando isso, se comparando a um soldado, sabe? Aqui enfatiza a necessidade e o foco que você tem, resistência que você deve ter e devoção pela salvação. Você está passando aquele processo lá ruim, mas é a devoção, fala mais alto. E aqui que muita gente tropeça na graça. O cara acha que está salvo, tá? E aí ele não se embaraça nas coisas da vida, porque ele já acha que está salvo. Então aí ele vai aos trampos e barrancos, achando que está salvo, e aí não sabe viver. Perde para o inimigo. Pensa que o inimigo aparece de forma assim que nem um gadareno? Não, aparece te enganando. Esse trecho enfatiza a necessidade de foco. Assim como a guerra e a vida de um cristão. Igual a vida de um cristão. Paulo que comparou a vida de um cristão como um campo de batalha, um acampamento militar, soldado contra soldado. A Bíblia fala isso. Sabe? É aqui que dá, numa guerra, você fere, sai ferido. Muitas vezes na guerra você é ferido. Até pelo fogo, até muitas das vezes pelo fogo amigo. Numa guerra você sai ferido. Mas aí é que nem você está numa mesa assim, que nem você está num lugar assim que tem muito CC besta. Até, por exemplo, uma construção, que nem eu já tive muitas das vezes em construção. CC besta para lá, CC besta do ministério, e aquilo e aquilo outro, vários. E aí você é ofendido, mas você sabe sair. E você sabe conversar, você é prudente no falar, prudente no ouvir. E aí você sabe se mexer ali para não cair em alguma tentação. Sabe? Você sabe com quem está falando, você é instruído. Isso aqui vale para viver em família, para viver com outros CC besta, você sabe falar, você sabe ouvir. Sabe? Isso aqui é uma militância, tem um combate. Paulo usou exemplo de combate de verdade, de terra, de soldado, e combate espiritual. Combate espiritual é interlocução, é conversas entre pessoas. Sabe? Não ofender. Se foi ofendido, saber ser prudente, como responder, não ofender. Sabe? Porque se você ofender um irmão, que nem lá está no provérbio, vai ter que pedir perdão, porque você vai ter que cumprir o mandamento. Então, não ofender. Se alguém te ofender, se for um irmão te ofender, você tem que saber identificar se ele te ofendeu com intencional, com dolo. Isso vale para a mulher,
com os filhos. Se você ofendeu e não percebeu, você saber onde ofendeu, e aí a prática do pedir o perdão, que você é obrigado a cumprir o mandamento para pedir perdão, tudo isso é combate, meu filho. Se alguém te ofendeu, por exemplo, a mulher, o filho, outro irmão te ofendeu, e você notou que ele não teve dolo, não foi intencional, aí você saber suportar, e aí, no tempo determinado, deixar as coisas se encaixar, se ele te pede perdão, ou se é o quê. Tudo isso aqui são combates espirituais, que você não pode infringir os mandamentos de Deus. Então você tem que estar instruído, admoestado, iluminado, orientado, sabe? Você tem que saber identificar se foi com dolo ou se não foi com dolo, porque você está em constante comunicação, como é que fala? Interrelacionado com outros. E aí, para não transgredir a lei, e se alguém transgredir e te ofender, você saber, tudo isso é combate, isso é militância espiritual. Saber tratar filho, saber tratar o pai, saber tratar a mãe, saber tratar a esposa, e etc. Gente que está bem instruído, milita essas coisas e não embaraça. Porque você não pode transgredir a lei do Senhor. O uso da metáfora que Paulo usou de militar na carta de Timóteo, ele quis dizer, seguir a Cristo não é uma tarefa fácil. E não é mesmo, meu filho. Andar nas pisadas do Senhor Jesus? Você acha que é fácil? Então cuidado com essa conversa vagabunda desses caras que fala que já está salvo. Por exemplo, pensa que é fácil seguir o Senhor? O Senhor Jesus era o Todo-Poderoso. Aí chegou Pilatos e ficou interrogando ele lá. Pensa que foi fácil para o Senhor ficar calado e vendo Pilatos falando aquelas merda? Um bostinha lá, um pau mandado do imperador de Roma. E o Senhor lá Todo-Poderoso, pensa que foi fácil ficar aqui, ouvindo aquela merda lá e dizer assim, rapaz, cala a boca, você é um fantoche do imperador romano, agora vem pousar de que pode aqui. Se quisesse eu ferrava com você agora. Pensa que foi fácil ouvir aquilo? Entendeu? Não é fácil, meu filho. Então isso aqui é um militante. Que nem os soldados romanos lá, que cutucaram o Senhor lá e ficaram dizendo, você não é o Cristo aí, o poderosão, agora desce aí da cruz. Pensa que foi fácil para o Senhor ouvir aquilo lá e ficar calado? Não, rapaz, não foi. Então não é fácil seguir a Cristo. Dizer que é crente, todo porra louca diz que é. Dizer que é cristão, qualquer merdinha diz que é. Agora fazer o que o Senhor Jesus fez, fazer o que está escrito aqui, não é, meu filho. Não é. Então, cuidado para não ofender. Se ofender, vai ter que se retratar. Se foi ofendido, vai ter que aprender a identificar se foi ofendido com dolo, intencionalmente. Se foi, aí você já sabe sair, sabe evitar com aquela pessoa que você sabe que intencionalmente quer te magoar, sabe? Saber tudo, identificar essas coisas. Você está militando aí, sabe? Aí você está militando. Não é fácil, velho. Não é uma tarefa fácil seguir o Senhor Jesus, andar nas pisadas. Isso é que é andar nas pisadas do Senhor Jesus. Ser humilde, saber ficar calado, que o Senhor Jesus soube, saber a hora de falar, que o Senhor Jesus sabia a hora de falar, saber evitar certas pessoas, o Senhor Jesus sabia evitar pessoas, sabia ignorar pessoas, porque vai bater de frente com um tolo, com um idiota. Não, meu filho, aprenda a ignorar, aprende a falar, aprende a ficar calado, aprende, sabe? Tem que saber tudo isso aqui. Você está militando. Foi ofendido? Ficou calado. Identifica se foi com dolo. Tudo isso aqui é militância. O Senhor Jesus, olha nas pisadas do Senhor Jesus e presta atenção. E aí você aprende as mesmas coisas. Sabe? Ser humilde. Sabe? Então, quando Paulo falou, não é tarefa fácil, requer compromisso. Você requer compromisso, fidelidade,
esforço, trabalho para suportar, dedicação, suportar todas essas coisas, você está militando. Você é um militante da fé, é um bom militante. E aí, semelhante, aí sendo assim, você é um soldado, que nem o próprio Senhor Jesus falou, soldado, sabe? Mais ou menos isso aí, soldado da fé, um militante da fé. Você vai empregar força para entrar no reino dos céus. Então, meu filho, a graça foi o perdão que você teve, foi a paz que o Senhor Jesus fez entre você e o Senhor Deus. Aí você ganhou a graça, mas para você salvação eterna, vida eterna, você tem que empregar força. E aqui que entra um problema que se você não tomar cuidado, você cai aqui. O que é? A preguiça, a inércia. Porque se você for preguiçoso, você vai... A preguiça é um grande obstáculo. Velho. Preguiça é um pecado capital. Quando você vê de um pecado capital, é preguiça também. Porque o preguiçoso não faz nada, não se prepara. Deixa quieto, não faz nada. Aí ele vê que tem um combate, que é trabalhoso fazer isso, que trabalhoso fazer aquilo. Aí ele vai para debaixo da cama. Preguiçosos não entrarão no reino dos céus. Tanto que lá em Apocalipse está escrito que os tímidos não herdarão a vida eterna. Que é tímido? Preguiçoso, meu filho. Covarde, o cara que enterra o talento. Então aí ele não sai para fazer nada. Dá muito trabalhoso. Tem aquele irmão lá. Não sei o quê. Ele é covardando. Então a preguiça é um grande obstáculo quando se trata de alcançar objetivos que requer esforço, trabalho e dedicação. Na Bíblia, a preguiça é frequentemente mencionada. Tanto que o Provérbios lá, Salomão falou sobre a preguiça. É o preguiçoso, por causa disso, por causa daquilo. Ele sempre arruma uma desculpa para não fazer nada. Sempre a desculpa para não fazer nada. E aí é preguiçoso, não milita. Porque se eu fizer isso, aquele irmão lá vai gostar. Que se eu falar nisso, aquele irmão não vai gostar. Porque se eu fizer isso, aquele irmão não vai gostar. Porque se eu tomar a frente aqui, muita gente vai falar não sei o que de mim. O preguiçoso é assim, ele sempre busca uma desculpa para não fazer. Na verdade, ele não quer fazer, porque ele é um preguiçoso. E aí ele acha que como achando que já está salvo? Está refletindo aqui comigo? Então o provérbio diz, lá no provérbio 13:4, está escrito assim: então a preguiça, meu filho, impede seu progresso. Para começar, a preguiça, você não vai investigar, você não vai se dedicar a aprender, a buscar o ensino, buscar o conhecimento. Não vou buscar o conhecimento aqui não, porque se eu souber, o ministério vai dizer que eu estou teologia, que eu estou examinando a escritura, que eu sou carne, porque a letra mata, sabe? E aí você não vai buscar o conhecimento bíblico, a sabedoria, a inteligência, o discernimento, a prudência, não vai buscar os reinos dos céus, não vai ajuntar tesouro no reino do céu. Acha que o tesouro no reino do céu já está garantido. Não, o Senhor disse, ajuntai tesouro no céu. Se você acha que tesouro é o quê? Tesouro tem ali, toda esquina tem um tesouro. Tesouro, quando o Senhor Jesus disse ajuntar tesouro no céu, é o que ele está falando isso, papai. De esforço, dedicação, trabalho, de luta, de combate, combater contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso aqui é o combate, isso aqui é a guerra, isso aqui você tem que militar. Juntar tesouro no céu. Então cuidado com essa conversa vagabunda desses idiotas aí, que acham que estão salvos. Não, meu filho, você recebeu a graça que foi o perdão e a paz com Deus. Mas ali por diante você tem que empregar força e lutar contra o capeta, porque o capeta quer te fazer crer que você já está salvo, e você estando salvo, você vai e não faz nada. E aí não ajunta tesouro do céu. Que você acha que lá no céu vai ter mendigo? É aqui que está a preguiça, e a covardia, e a leviandade. Sabe? Porque você tem que militar, meu filho.
juntar tesouro no céu. E tesouro não tem em cada esquina, não. Tesouro você tem que ir lá embaixo e cavar a pedra, o diamante, a rosa, o diamante rosa, o onix, a safira, sei lá que pedra, o ouro de Ufi, e lapidar o ouro. Tudo isso para lapidar o ouro, primeiro você tem que ter o trabalho de cavar lá para buscar o ouro lá embaixo, a pedra preciosa lá embaixo. Depois tem que ter as técnicas para polir a pedra preciosa. E requer trabalho, que você tem que ir na floresta, pegar a lenha, fazer a fornalha, esquentar a fornalha e lapidar a fornalha no fogo. Tudo isso que requer trabalho e tática, sabe? No esforço, meu filho, juntar tesouro no céu. O reino dos céus é tomado à força. Reflete aqui comigo, cuidado. O cavaleiro que está dando esses conselhos aqui, isso aqui não tem prazo de validade, não. Isso aqui não é fofoca, não, meu filho. Isso aqui vai valer enquanto durar o sol que eu estou falando aqui. Então se liga. A diligência, você tem que ser diligente, cuidadoso, sabe? Porque, ó, relações humanas é coisa mais complicada que tem, filho. É relações de pessoas, de irmão com irmão, irmão na fé, irmão não na fé. Você tem que... É espinhento relações humanas, meu filho. É uma das coisas mais espinhentas. Você não ofender, e tem um cuidado com 70 vezes 7, que se ofender você tem que pedir perdão. Se a pessoa te ofender, ela quem tem que te pedir perdão, você não é obrigado a perdoar. Relações humanas é complicado, meu filho. Então, cuidado. Então, não está garantido não, meu filho. Você tem a graça que foi o perdão, mas você tem que ser diligente, você tem que ser determinado com frequência, sabe? Você tem que... O que trabalha com a mão, quem não trabalha, empobrece. Está lá no provérbio, lá, quem não trabalha, empobrece. Quando o Salomão falou quem não trabalha, empobrece, está falando disso, meu filho. A Bíblia é espiritual. Se você não trabalha, não come, que nem disse o apóstolo Paulo. Se você não trabalha, empobrece. Quando a Bíblia fala que o provérbio, quando a Bíblia fala que se você não trabalha, empobrece, é isso, você não juntou tesouro no céu. E tesouro no céu é isso. Para você vai fazer a vontade de Deus em alguma coisa, em qualquer coisa, para falar a verdade para um irmão, para corrigir um irmão, para demonstrar um irmão, para aconselhar um irmão, para orientar, para iluminar, para exortar, para demonstrar, para instruir, para corrigir, para ensinar. Você vai fazer isso, você tem que ter coragem, você tem que ter capacidade, você tem que ter moral, você tem que ter, sabendo que o capeta, já que você vai corrigir o irmão, corrigindo aquele irmão, o capeta não vai derrubar ele. E aí o capeta pode tentar passar na sua frente e impedir. É aqui que está a militância. A militância da fé está aqui. Porque se o capeta quiser destruir, derrubar um irmão lá, botar ele num mau caminho, e você for lá e não deixar, e aí o capeta vai ficar nervosinho com você. E é aqui que você foi diligente, que você foi um soldado, que você foi um bom militante, que você foi um servo útil para Deus. Porque você foi lá no irmão e impediu ele de tropeçar, de fazer alguma besteira, de pecar contra o Senhor, de fazer o mal. Então você é um soldado da fé. Quando Natan foi lá e enquadrou Davi, e disse a Davi o pecado dele, o crime que ele cometeu, a sacanagem que ele cometeu, Natan foi um soldado de Cristo, foi um soldado de Deus. Ele foi usado para mostrar ao Davi o pecado que ele cometeu. Hoje também, meu filho. Hoje também. E se Natan não faz? Davi ia ficar sabendo? Outro tinha que fazer. Então, sabe esse pessoalzinho que quer anunciar evangelho? Ele quer anunciar evangelho. Ele quer anunciar evangelho para se beneficiar de alguma coisa. Mas esse tipo de evangelho quase ninguém quer. Primeiro porque são incompetentes, eles não são preparados para isso. Segundo, são preguiçosos. Depois são covardes. Só quer anunciar evangelho porque eu vou ganhar alguma coisa.
No mínimo lá um café da manhã, um café da tarde, um almoço, um jantar. Sabe? Mas pregar evangelho para corrigir, para fazer que nem Natan fez com Davi. Quem quer? Aqui que está o soldado de verdade. Aqui que está o soldado graduado. Os profetas eram soldado graduado. Eles chegavam numa cidade inteira e desciam o cacete lá. E vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, vocês estão fazendo isso. E se vocês não mudarem, o Senhor vai vir aqui e botar vocês tudo embaixo. Vai mandar um exército vir aqui e vai derrubar todos vocês. Esse é o soldado de Cristo. Os profetas eram soldados. Tá? Agora esses picareta aí metido evangelista de Iraque, que quer se favorecer, não, meu filho, evangelho de verdade é você enquadra o cara e passa a real para ele. E fazer isso para o irmão, claro que o capeta não vai gostar de você. E se você for preguiçoso e medroso, aí começar a ficar se espreguiçando, não vou fazer isso não, irmão, lá para não gastar, irmão, você tá vai dizer que você está querendo ser melhor do que ele, vai dizer isso, vai aquilo, aí você começar a pensar, aí você vai e não faz. E aí você, para o Senhor Jesus, para Deus, você é um pau inútil da videira. Aí o Senhor vai vir e corta. Sabe? Você não é um militante, você não é um soldado de Cristo. Você só quer coisas que o Senhor Deus faça para você, mas você não quer fazer para outro. E aí você não ajuda outro irmão, você não livra seu irmão de algum caminho torto, de algum tropeço, não vai livrar o irmão do perigo. Às vezes o irmão lá está para pecar e você não vai lá, sabe? Você sabendo. Então você não é um soldado. É por isso que muita gente não tem as coisas de Deus. Porque se ele tiver, ele também não faz, porque ele é covarde. Ele não tem prudência. Sabe? É disso. Então, pegou o conselho aqui, a reflexão do cavaleiro, reflete aqui, nisso aqui. Você, se creu em Jesus Cristo, você recebeu a paz. Você recebeu a graça, que foi o perdão dos seus pecados e a paz que o Senhor Jesus fez entre você e Deus. Essa é a graça. Ali por diante, você tem que empregar força e fazer o que eu disse aqui, para entrar no reino dos céus e a vida eterna. Caso contrário, meu filho, você está perdendo seu tempo, que nem esse bando de idiota aí. Entendeu? Pegou a visão aqui? Até mais, né?